transformavam-se em um palco de fé ardente, onde o fervor religioso pulsava em cada canto. O ar, pesado com o cheiro de incenso e o sussurro de orações, ecoava com a promessa de sacrifício e redenção. Penitentes, movidos por uma fé inabalável, percorriam as vielas sob o sol escaldante, açoitados por bambus, carregando cruzes pesadas, seus corpos marcados pelas penitências. Era um espetáculo de fé crua, onde a dor física se entrelaçava com a busca espiritual, uma jornada para purificar a alma e honrar o sofrimento de Cristo. Entre esses devotos, um homem se destacava. Sua figura simples e seu olhar determinado carregavam o peso de uma promessa antiga. Seu nome era Rubem Enage, um homem do povo com mãos calejadas pelo trabalho e uma vida despretensiosa. Rubem não era um líder religioso nem um místico. Era um pai de família, cuja devoção nasceu de um desespero profundo. Anos antes, uma doença misteriosa assolava seu filho mais novo, desafiando a medicina e esmagando a esperança da família. Em meio à angústia, Rubem fez uma promessa a Deus. Se seu filho fosse curado, ele se submeteria à crucificação, carregando a dor de Cristo em sua própria carne, anualmente, como um ato de gratidão e fé inabalável. O milagre veio. A doença recuou e a criança recuperou a saúde, um testemunho que solidificou a convicção de Rubem. A promessa, então, tornou-se um pacto sagrado. Sua primeira crucificação foi um batismo de fogo, uma experiência que gravou em sua alma o medo primordial e a dor excruciante. Os pregos, cravados em suas mãos e pés por homens mascarados, eram reais. A madeira áspera da cruz cortava sua pele, e cada batimento cardíaco era um tambor de agonia. Mas, em meio ao sofrimento, havia uma estranha paz, uma sensação de propósito que transcendia a carne. Ele acreditava que, por meio daquela dor, a redenção era alcançada, não apenas para si, mas para sua família e sua comunidade. As consequências iniciais foram imediatas e profundas. A cura de seu filho foi atribuída à sua devoção, e Rubem se tornou uma figura de respeito e admiração em seu vilarejo. A comunidade o via como um homem abençoado, um intercessor, e sua reputação de fé se espalhou. A cada ano, a expectativa crescia. Rubem Enage, o carpinteiro, o pai, transformava-se no homem da cruz, um símbolo vivo da fé que os unia. A crucificação anual deixou de ser apenas uma promessa pessoal, tornou-se uma vocação, um chamado que ele sentia ser seu destino. No entanto, com a fama e a expectativa, veio uma pressão crescente. A comunidade, a mídia local e, eventualmente, a internacional passaram a vê-lo como uma tradição, um espetáculo de fé a ser repetido. Os olhares curiosos, as câmeras fotográficas, os jornalistas ávidos por uma história transformaram sua penitência em um evento. O peso de ser um homem de fé que suportava a crucificação anualmente começou a corroer sua alma, introduzindo um conflito interno, dúvidas sobre a continuidade, o desgaste físico e mental, a separação da família devido à preparação anual. Tudo começou a se acumular. Ele questionava se a dor ainda tinha o mesmo significado, se seu sacrifício era genuíno ou apenas a repetição de um ritual esperado. A fé, antes tão pura, parecia diluir-se na performance. E como se o fardo já não fosse grande o suficiente, uma sombra se aproximava. Sussurros de um novo líder religioso, um homem ambicioso, que parecia ver no sacrifício de Rubem uma oportunidade, começaram a circular. Havia algo de ganancioso em seu olhar, um brilho que não combinava com a humildade da fé. Rubem sentia que algo estava errado, que a santidade de seu sacrifício estava prestes a ser profanada por interesses
interesses alheios. Antes que continuemos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As crucificações anuais de Rubem não tardaram a escalar. O que começou como um ato de promessa pessoal, rapidamente se transformou em um evento de proporções maiores. A dor, inicialmente um choque avassalador, tornou-se uma companheira familiar, embora nunca menos profunda. A cada ano, a rotina se repetia, a caminhada sob o sol escaldante, os pregos de aço inoxidável, o peso da cruz, a agonia pulsante. Ele sentia cada fibra de seu corpo gritar, mas a mente, treinada por anos de repetição, encontrava uma estranha resiliência. A mídia internacional, sempre em busca de histórias que desafiassem os limites da fé e do espetáculo, fixou seus olhos nas Filipinas e em Rubem. De um simples carpinteiro, ele se tornou uma figura pública. Seu rosto e seu sacrifício, estampados em jornais e noticiários ao redor do mundo. A fama trouxe consigo holofotes, mas também uma pressão avassaladora, uma expectativa global sobre seu corpo e sua alma. Foi nesse cenário de visibilidade crescente que a traição começou a se manifestar. Um novo líder religioso, um homem de oratória carismática e ambição velada, emergiu na comunidade. Ele se aproximou de Rubem, inicialmente com palavras de admiração e apoio, mas seus verdadeiros motivos logo se revelaram. Este líder religioso, astuto e manipulador, percebeu o poder da imagem de Rubem e a devoção que ele inspirava. Começou a usar o ritual da crucificação não apenas como um ato de fé, mas como um espetáculo para atrair doações, aumentar sua própria influência e promover uma agenda personalista. Fundos destinados à comunidade eram desviados e a imagem sagrada de Rubem era explorada para fins comerciais, com a venda de relíquias e a cobrança de ingressos para a melhor vista do sacrifício. A princípio, Rubem ignorou os sussurros, focado em sua própria penitência, mas a dor física, que antes era puramente redentora, começou a se misturar com uma dor emocional de desilusão. Ele via as multidões, as câmeras, as filas para ver o homem que morria e ressuscitava, e questionava se estava servindo a Deus ou a um hesião orquestrado. A crise de fé se instalou, corroendo sua certeza. O verdadeiro significado de seu sacrifício, a promessa a Deus, parecia se esvair em meio ao circo que o rodeava. Estaria ele apenas alimentando a vaidade de outros? Estaria sua fé sendo usada como uma ferramenta, um mero espetáculo para o benefício de poucos? Em casa, o isolamento era palpável. Sua família, antes orgulhosa do homem da cruz, começou a sentir o peso da negligência e da exposição excessiva. Sua esposa, antes sua maior apoiadora, sentia-se cada vez mais distante, trocada pela devoção pública e pela atenção que Rubem dedicava ao ritual e às exigências do líder religioso. Os filhos, outrora inspirados, agora sentiam vergonha da bizarria que sua vida familiar havia se tornado. A relação com eles se deteriorava a cada Semana Santa, com a ausência de Rubem se tornando uma ferida aberta. Desesperado por respostas, Rubem buscou conselho. Ele conversou com outros penitentes mais velhos, homens que haviam carregado suas próprias cruzes e que compreendiam a linha tênue entre a fé e a performance. Consultou figuras religiosas mais humildes, padres de vilarejos distantes, que não estavam envolvidos no espetáculo, mas que ofereciam uma perspectiva de humildade e serviço. Em sua própria introspecção, durante as longas noites de insônia, ele tentava encontrar o propósito perdido, a pureza que um dia impulsionou sua promessa. Foi durante uma dessas conversas com um velho monge
acordos com a mídia para maximizar o lucro às custas de sua imagem. Rubem sentiu um frio na espinha. Sua fé havia sido usada como ferramenta. Seu corpo e seu sofrimento transformados em mercadoria. O sacrifício, que deveria ser um ato de amor puro, estava se tornando vazio, desprovido de sua essência divina. A Semana Santa se aproximava novamente e, com ela, a iminência de mais uma crucificação. A decisão era clara: continuar o ritual por obrigação, alimentando o esquema do líder religioso, ou quebrá-lo, enfrentando a ira da comunidade e a perda de sua identidade como o homem da cruz. A Semana Santa finalmente chegou, trazendo consigo o burburinho habitual, mas desta vez uma tensão palpável pairava no ar. A comunidade, acostumada ao ritual anual, sentia a apreensão de Rubem, que se tornara o centro de todas as atenções. Os jornalistas já estavam a postos, câmeras em punho, ansiosos para capturar o momento em que o homem da cruz mais uma vez se entregaria ao sacrifício. O líder religioso, com seu sorriso calculista, preparava o palco, garantindo que cada detalhe servisse aos seus interesses, alheio à tempestade que se formava no coração do penitente. Rubem, no entanto, não era mais o mesmo. A revelação da manipulação havia acendido uma chama de indignação em sua alma, misturada à tristeza profunda de ver sua fé explorada. Ele passou as noites em claro, debatendo-se com a decisão que teria de tomar. Confrontar publicamente o manipulador significaria desafiar a autoridade religiosa e a tradição. Recusar a crucificação seria uma traição aos olhos de muitos, a perda de sua identidade e o fim de uma era. Mas continuar, sabendo da farsa, seria trair a si mesmo e a Deus. Na manhã da Sexta-feira Santa, enquanto a procissão se formava, Rubem caminhou em direção à cruz, mas seus passos eram diferentes. Não havia a resignação de anos anteriores, mas uma determinação silenciosa. Ao chegar ao local da crucificação, onde a multidão se acotovelava, ele parou. O líder religioso, ao seu lado, apressava os preparativos, gesticulando para os carrascos. Mas Rubem ergueu a mão, um gesto inesperado que silenciou a multidão. Seus olhos, antes carregados de dor e dúvida, agora brilhavam com uma nova clareza. Eu fiz uma promessa a Deus, começou Rubem, sua voz ecoando forte e segura, e a cumpri por muitos anos. Mas a fé não é um espetáculo, nem um negócio. Não é para ser vendida ou usada para o benefício de poucos. A multidão se agitou, murmúrios de surpresa e indignação se espalhando. O líder religioso tentou intervir, mas Rubem o ignorou, seus olhos fixos na comunidade. O verdadeiro sacrifício, continuou ele, não está na dor que infligimos ao nosso corpo, mas na integridade da nossa alma e no amor que dedicamos uns aos outros. Com um movimento decidido, Rubem tirou a túnica que usava, revelando não a fragilidade esperada, mas a força de um homem que finalmente se libertara de um fardo. Eu não serei crucificado hoje, declarou ele, a voz firme. Não desta forma. Minha fé não é uma mercadoria. Minha promessa a Deus é pessoal e não será profanada por aqueles que buscam apenas o próprio ganho. A reação foi imediata e multifacetada. Alguns da multidão gritaram em desaprovação, acusando-o de heresia e covardia. Outros, especialmente os mais humildes e os que haviam testemunhado a exploração do líder religioso, começaram a aplaudir, uma onda crescente de apoio que se espalhava. A mídia, chocada com a reviravolta, registrava cada momento, sabendo que aquela seria a manchete do dia. O líder religioso, pego de surpresa, tentou disfarçar sua fúria com uma máscara de piedade, mas sua face traía a derrota e a
usando suas mãos para construir, para curar, para servir. Ele se tornou um defensor da integridade, inspirando outros a questionar a fé cega e a buscar a verdadeira devoção, aquela que reside no coração e se manifesta em atos de amor e compaixão. A imprensa, que antes o via como um espetáculo, agora o retratava como um herói, um homem que ousou desafiar o sistema em nome da verdade. Rubem, mesmo sem os pregos, encontrou sua redenção e paz. Ele compreendeu que o verdadeiro sacrifício